para a gente conseguir só pelo menos detalhar um pouco o modus operandi da organização criminosa. Essas duas empresas que eu mencionei, a Axo e a Liderhol, elas firmaram diversos contratos de consultoria com fornecedoras tradicionais da Petrobras. Esses contratos eram falsos, ideologicamente falsos. Não havia a prestação de serviços de uma consultoria propriamente dita, mas sim de um serviço de repasse de propinas a funcionários de dentro da Petrobras. Esses recursos, portanto, que eram pagos pelas fornecedoras da Petrobras, eles iam ao final para funcionários da Petrobras. Há uma forte suspeita de que a movimentação integral da Axo, que seria uma empresa de consultoria, ela é praticamente toda ela produto de crime. Com relação à Liderhol, se sabe que é uma empresa operacional, é uma empresa que inclusive é fornecedora da Petrobras, mas nós temos pelo menos um contrato de consultoria que foi firmado por ela e que se sabe que é falso. Então, portanto, não houve nenhum pudor por parte dos sócios, que são os mesmos nas duas empresas, de utilizarem também a Liderhol para o recebimento de propina e para o posterior repasse. Só o colaborador Edson, que já foi mencionado como um dos funcionários do setor de gás e energia, de empreendimentos em gás e energia, que recebeu, que participou desse esquema criminoso, ele afirma que tinha um saldo de 15 milhões de propina a receber. Esse valor ele foi sendo pago de diversas formas ao longo do tempo, para não levantar suspeitas e para dificultar o rastreamento dos valores. Mas, em resumo, a gente pode dizer que houve pagamentos em espécie, houve pagamento por meio de despesas pessoais que foram demonstradas documentalmente no curso da investigação, com, por exemplo, o pagamento de móveis para a casa dele, recebimento de recursos no exterior, numa conta mantida por ele no exterior e que recebeu recursos de uma fornecedora da Petrobras, a Queiroz Galvão, por ordem da Axo, conforme dito pelo colaborador. Também houve recebimento pelo colaborador por meio de contratos falsos, mas não firmados com a Axo ou com a Liderhol, mas sim por uma empresa aberta por ele e que também teria sido feito tudo também no âmbito da negociação com a Axo e com a Liderhol. Como eu já adiantei, também há outros funcionários envolvidos que também foram objeto de medida hoje. E todos esses funcionários mencionados, seja o colaborador, seja os demais que foram objeto de medida restritiva hoje, eles tinham na empresa uma posição para influir em trâmites, para agilizar procedimentos, e que é o que se acredita que foi a contrapartida pelos recursos que eles receberam ao longo dos anos. Apenas para pontuar que a gente tem indícios de que esse esquema criminoso teria começado em 2003, pelo menos, tá? E teria se estendido até recentemente. O próprio colaborador comenta que, ao menos, o pagamento do saldo devedor que ele possuía de propina teria continuado até pelo menos 2016. Obviamente, a gente não descarta o envolvimento de outros funcionários, e inclusive, como eu já havia mencionado, um dos núcleos de medidas hoje foram funcionários de fornecedoras da Petrobras, ou seja, fornecedores que contrataram a Axo e a Liderhol para repasse de propina. Esses funcionários eles foram objeto de medidas, uma vez que restou comprovado que eles tinham algum conhecimento desse esquema, seja porque assinaram contratos, seja porque mantiveram contatos com a Axo, com a Liderhol ou com o colaborador, sempre ciente de que aqueles contratos eram, sim, ideologicamente falsos. Inclusive, alguns funcionários receberam recursos por terem feito a interlocução entre uma empresa e outra, ou seja, a empresa fornecedora da Petrobras, ela pagou propina, pagou para a Axo e a Liderhol para que houvesse um pagamento de propina para funcionários, e o funcionário da fornecedora, por ter feito esse link, enfim, por ter ajudado na interlocução, ele também recebeu um dinheiro pela participação dele, digamos assim. Sobre os contratos envolvidos, a gente contabilizou cerca de 15 contratos, salvo engano. Esses contratos eles foram minuciosamente detalhados pelo colaborador, contratos que ele afirma que recebeu propina para atuar de forma a agilizar procedimentos, a aprovar aditivos e etc. Ou seja, o modus operandi que a gente já viu no curso da Operação Lava Jato. Esses contratos somados, eles atingem quase 5 bilhões de reais, somados o valor deles original, tá?
Segundo relatos, e é o que também vem encaminhando para se confirmar, havia uma cobrança de 1% sobre o valor das obras, dos contratos, para pagamento de propina, que era, portanto, intermediado pela Axo e Liderol. Então, o que se vê aqui, em resumo, é um novo núcleo que surge no âmbito da organização criminosa, que já havia sido inicialmente desvelado no âmbito da Operação Lava Jato. É um núcleo que atuou no setor de empreendimento de gás e energia da Diretoria de Engenharia, que é uma diretoria que já se tem conhecimento dos envolvimentos de funcionários como Pedro Barusco e Renato Duque, num nível hierárquico maior. Ao nosso ver, há uma gravidade muito grande nas condutas e nos valores movimentados. Essa audácia de continuar os pagamentos, mesmo após o início da Operação Lava Jato, ao nosso ver, demonstra a imprescindibilidade das medidas que foram decretadas hoje. E a necessidade dessas medidas, seja para o rastreio dos valores, seja para cessar a conduta, seja para, inclusive, se aprofundar a investigação no sentido de verificar se não há outros envolvidos, o que não se descarta de forma alguma, dada a sofisticação do esquema que foi montado pela Axo e pela Liderol e pelos seus sócios, na verdade. Então, há aqui um retorno ao início de onde tudo começou na Lava Jato, né? Atos de corrupção de agentes públicos da Petrobras, alimentados por particulares igualmente envolvidos nesse esquema criminoso. Atos de corrupção e possível fraude à licitação, né? Pelo que a gente vê do relato do colaborador, no sentido de como que ele auxiliou e como outros funcionários auxiliaram os fornecedores da Petrobras que pagaram a Axo e a Liderol para ter esse serviço, por assim dizer. Então, o que a gente vê é que os fatos, eles não se encerram, né? A gente tem aí temos 3 anos de operação, os atos de corrupção, eles continuam a surgir, e na medida que eles surgem, assim como tem sido a nossa conduta aqui, eles vão ser devidamente apurados e os autores devidamente responsabilizados, que é o que se espera com as medidas de hoje, com a continuidade das investigações. Bom dia a todos. Então, como a doutora Renata já explicou, a fase de hoje basicamente foca num modus operandi já conhecido dos investigadores, pela utilização de empresas de fachada que simulam falsos contratos de consultoria para intermediar propina. As empreiteiras envolvidas basicamente são as mesmas do cartel. O que me chamou a atenção de novo, nesse caso, que me surpreendeu até pela ousadia, não só pelo fato dos envolvidos terem recebido propina até metade de 16, como a doutora Renata já salientou, mas também uma utilização da lei de regularização cambial para lavagem de dinheiro. Então, um dos detidos hoje, gerente da Petrobras, ele mantinha disponibilidade de 48 milhões de reais em contas nas Bahamas e recentemente, no final de 16, ele fez a regularização cambial desses valores. Então, foi a Receita Federal, declarou que esses valores, em tese, teriam sido angariados da venda de um imóvel e pagou o tributo, salvo engano, 14 ou 15 milhões de reais em tributos e taxas para a regularização cambial, e dessa forma esquentou esse dinheiro que certamente tem origem em propina proveniente da Petrobras. Então, esse gerente, salvo engano, tinha um patrimônio declarado no Brasil de 7 milhões de reais, mantinha disponibilidade no exterior oculta de 48 milhões de reais e do dia para a noite faz a regularização cambial, declara esses valores perante a Receita, posteriormente faz uma retificadora do imposto de renda, subindo o patrimônio de 7 para 56 milhões de reais. Então, acho que talvez uma nova
linha de investigação que surge com a operação de hoje, que devemos se ater, é essa lei de regularização cambial, de que forma que estão sendo regularizados esses valores mantidos no exterior, e a necessidade de abrir a caixa preta dessas informações. Nós temos já na Lava Jato outros casos semelhantes de agentes públicos que regularizaram dinheiro que estava mantido ocultamente no exterior e que perante os órgãos de arrecadação fiscal, perante o Banco Central, em tese, essas pessoas estão com esses recursos atualmente lícitos, que podem ser reintegrados à economia, o que me parece que realmente gera um risco à sociedade pelos grandes valores que foram arrecadados. Se não me engano, ano passado mais de 22 mil pessoas aderiram à regularização cambial. O doutor